E essa é a nossa segunda questão da quarta semana, uma questão para nível 1 da prova de 2022. A calculadora de Raul possui duas teclas especiais. Uma delas é a T, que triplica o número que está no visor. A outra é a tecla A, que apaga a unidade do número que está no visor. Se o número possuir apenas um algarismo, a tecla A não faz nada. Por exemplo, se o número 5 estiver no visor e as teclas T e A forem apertadas nessa ordem, aparecerá o número 1 no visor. Quantos números podem estar inicialmente no visor, de modo que, após Raul apertar T, A, T e A nessa ordem, aparecerá o número 78 como resultado final? Então, as opções são 4, 13, 26, 100 e 234. Agora, vamos entender como é que funciona essa calculadora. Lembra que ele explica para nós aqui, se tiver 5 no visor, e ele apertar a tecla T e depois a A, vai aparecer o número 1? Deixa eu explicar por quê. Se ele aperta a tecla T, o Raul, ele vai triplicar o valor. Então, 3 vezes 5 igual a 15. Aí, ao apertar a tecla A, vai desaparecer a unidade, ó, porque esse número tem dezena igual a 1 e unidade igual a 5, né? Então, quando aperta a tecla A, desaparece a unidade, então o 5 desaparece. Por isso que vai ficar só 1 como resultado. É isso que ele explica no enunciado dessa questão. Então, por isso que ele, quando diz assim, por exemplo, né? Se o número 5 estiver no visor e ele apertar a tecla T e A, nessa ordem, né? Aparecerá o número 1. Então, ele explica isso para o aluno para que ele possa compreender esse procedimento. Agora, a pergunta do problema é a seguinte. Ele vai apertar as teclas T, A, T e A nessa ordem. E o resultado final encontrado vai ser o 78. Aí ele quer saber, qual é a pergunta? Ó, quantos números? Ele quer quantidade, ele não quer quais. Ele quer quantos números podem estar inicialmente no visor para que ele encontre esse resultado. Após apertar as teclas T, A, T e A, repetidas vezes, mas nessa ordem. O T primeiro, depois o A, depois o T, depois o A. Não pode trocar de ordem também, não, tá bom? Então, vamos ver aqui. Eu coloquei aqui numa tabela novamente, porque eu acho que fica mais fácil a gente entender esse procedimento. E eu vou começar pelo resultado final. Eu começo pelo resultado final para fazer o contrário, né? Como se eu fizesse a operação inversa, para que eu possa compreender o total de possibilidades no início da operação. Né, o número que estava no início lá no visor, antes de apertar T, A, T e A nessa ordem. Então, vamos lá. Se chegou no 78, então é porque ele apertou a tecla A e desapareceu a unidade. Então, teria uma unidade aqui, ó. Essa unidade desapareceu. Mas qual unidade poderia ser essa? Todas as possíveis? Será que eu vou pensar nos algarismos assim, que existem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todas seriam possíveis? Não. Por que que não? Porque o número foi triplicado anteriormente. E se foi triplicado, ele é um múltiplo de 3. Então, vamos ver aqui, ó. O número 78, se eu somar o algarismo 7 com o algarismo 8, eu tenho o valor 15. Então, quer dizer que 78 já é múltiplo de 3. Então, o último algarismo que eu posso acrescentar ao 78, transformando ele em 780 e alguma coisa, vai ter que ser um algarismo cuja soma com os anteriores, com o 7 e com o 8, também seja um múltiplo de 3. Então, se eu coloco 0, por exemplo, não vai alterar nada, porque continua sendo 7 mais 8 mais 0, continua sendo 15. Então, esse número 780 também é múltiplo de 3. Mas se eu colocar 1, a soma vai dar 16, e 16 não é um múltiplo de 3, então 1 não serve. O 2, a mesma coisa, vai dar 17, 17 não é um múltiplo de 3. Mas se eu coloco 3, ó, 783, eu garanto que esse número continua sendo múltiplo de 3, porque 7 mais 8, 15, mais 3, 18. E 18 é múltiplo de 3. Então, por isso que eu coloquei essas possibilidades aqui, ó. O 780 é possível e o 783 também é possível. Então, esses dois, né, são números que tornam essa situação verdadeira. Mas existem outros. Se eu colocar o 6 também no algarismo da unidade,
esse número também continua sendo divisível por 3, portanto, múltiplo de 3, né? Porque aí eu somo 7 mais 8, que dá 15, com mais 6, 21. Então, o 6 também é uma possibilidade. Então, o 0 torna possível, o 1 não, o 2 não. O 3 torna possível, o 4 não, o 5 não. O 6 torna possível, o 7 não, o 8 não. E o 9 também torna possível. Então, eu teria essas 4 possibilidades aqui, né? Para chegar no resultado de 78. Então, eu estou fazendo a volta. Repare que eu comecei do final para eu conseguir encontrar o início. Bom, agora, se esse número foi triplicado, agora é fácil, eu vou dividir por 3, né? Então, se eu vou dividir ele por 3, ó, eu encontro essa possibilidade aqui, 260. Dividindo o 783 por 3, eu encontro essa outra possibilidade, o 261. Dividindo 786 por 3, eu encontro essa possibilidade aqui. E dividindo 789 por 3, eu encontro essa outra possibilidade. Então, quer dizer que antes de apertar a tecla T, eu tinha os números 260, 261, 262 e 263. Ótimo. Então, agora eu preciso encontrar as opções aqui, ó. Quais seriam essas opções antes de apertar essa tecla A, para desaparecer a unidade, né? Então, vamos pensar do mesmo modo, né? Do mesmo modo eu vou pensar, porque antes ele foi triplicado. Então, esse número, ó, agora ele vai ter 4 posições, unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então, eu tenho que pensar na unidade aqui, ó. Esse número também tem que ser múltiplo de 3, já que ele foi triplicado, olha aqui. Ele foi anteriormente triplicado. Então, ao 260, eu vou acrescentar na posição das unidades aqui, ó, o 1, que continua sendo um múltiplo de 3. O 2 não serve, o 0 também não serve, viu, gente? Porque 2 mais 6, ó, vou fazer o mesmo procedimento, ó, 260, não é? Se eu somar o 2 mais o 6 mais o 0, né, eu já tenho aqui 8. E 8 não é múltiplo de 3. Então, se eu colocar outro 0 aqui, continua não sendo múltiplo de 3. Então, por isso que agora eu acrescentei o 1, o 2.601 é múltiplo de 3, porque a soma dos algarismos dá 9. O 2.602 não é. O 2.603 também não. Mas se eu colocar 4, ele é um múltiplo de 3. E se eu colocar 7, ele é um múltiplo de 3. Então, para essa posição aqui, ó, eu encontrei 3 possibilidades. Só essas 3. Agora, se for 261, bom, se for 261, aí eu já tenho 2 mais 6 mais 1, que é 9. Ele já é um múltiplo de 3. Então, aí eu posso acrescentar o 0 nas unidades. Aí o número 2.610 também é um múltiplo de 3, né? Se eu acrescentar o 3 também, o 6 também e o 9 também. Então, aqui eu tenho 3 possibilidades para o 260 e para o 261 eu tenho 4 possibilidades. Para o 262 eu tenho apenas 3 possibilidades, considerando a soma dos algarismos de um número sempre que é um múltiplo de 3, esse número é divisível por 3, né? Então, esse é um critério de divisibilidade que eu estou usando para facilitar o nosso entendimento. Então, se o número é 262 após desaparecer a unidade, é porque anteriormente ele teria que ser o 2.622, ou o 2.625, ou o 2.628, porque esses 3 números aqui são divisíveis por 3, portanto, são múltiplos de 3. E se o número for 263, eu tenho essas 3 opções. 2.631 com final 1, né? 2.634 com final 4 e 2.637 com final 7. Então, se eu somar todas as possibilidades, você vê que eu tenho 13 possibilidades. Então, são 13 números possíveis, né? Que Joaquim teria no início da operação, aí aplicaria as teclas T, A, T e A para chegar no final com o resultado 78. Então, ele teria 13 possibilidades, 13 opções. Então, para resolver esse exercício, o que eu precisei lembrar? Eu precisei lembrar do critério de divisibilidade por 3.
Quando é que um número é divisível por 3 sem eu precisar dividir? Quando a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. Então, pensando nesse critério de divisibilidade, eu não precisei ficar efetuando as divisões. Eu consegui encontrar as 13 opções sem efetuar as divisões. Agora, o número que estaria aqui, né? Antes de aplicar a tecla T, eu não preciso saber qual é, mas eu preciso saber quantos. Então, eu teria 3 números aqui, 3 aqui, aqui são 4, desculpa. Aqui são 3 e aqui são 3. Então, ao todo, 13 possibilidades, certo?